E seguimos aqui comemorando que Lula está elegível novamente. Tem mais boas notícias. A estratégia do Fachin, que era preservar o Sérgio Moro, não funcionou. Olha, não funcionou mesmo. Os ministros do STF já estão falando que eles vão votar a suspeição do Sérgio Moro mesmo assim. A estratégia do Fachin, quem viu o meu vídeo passado, olha, logo que saiu a notícia, eu já corri aqui, fiz o vídeo, já fiz a análise, depois toda a mídia fez exatamente a mesma análise, que era o que? A estratégia do Fachin era parar as mensagens da Operação Spoofing, as mensagens da Vaza Jato do Lula, que estava soltando bomba dia após dia contra o Sérgio Moro, Dallagnol, contra a Lava Jato, envolvendo depois a Carmen Lúcia, Thompson Flores, Gebran, Gabriela Hart, estava uma metralhadora giratória do Lula atirando em todo mundo. Aí, Fachin falou, não, peraí, temos que parar com isso. E aí, essa foi a gota d'água, foi assim, a Lava Jato estendendo a bandeira branca, falando, bandeira branca aqui, vamos parar tudo agora? Aí não deu certo. Vou te dar um spoiler. Não deu certo, o Sérgio Moro vai continuar sendo exposto e o pessoal no STF não comprou essa do Fachin. Eu vou explicar tudo aqui. Mas antes, você tá feliz que o Lula já tá elegível? E uma coisa, a mídia tá toda falando, mas não dá tempo do Lula ser condenado em 2 instâncias até 2022. O Lula será candidato, a não ser que ele não queira, então pode comemorar. Se tá feliz, se inscreve no canal, curte o vídeo, que aqui a gente lutou pelo Lula livre todos os dias. E quem acompanha o Plantão Brasil sabe, comenta aí, eu quero ver recorde de comentário nesses vídeos que a gente tá aqui comemorando. Ainda tô aqui com a mimosa. Para quem não sabe, mimosa é metade suco de laranja e metade de espumante. Ou a proporção que você quiser, eu deixo metade. Quem tá feliz se inscreve no canal. E hoje rodou o nosso carro de som também, denunciando o desgoverno Bolsonaro, porque a prisão do Lula, que hoje foi tudo anulado, levou à eleição do Bolsonaro. E a gente aqui faz oposição ao Bolsonaro. O nosso carro de som rodou hoje em Imperatriz, no Maranhão. Rodou lá em Imperatriz, no Maranhão. Surpresa, eu nem tinha falado que ia rodar em Imperatriz. Já confirmei essa semana Nova Iguaçu amanhã, Rio de Janeiro, Recife, nem tinha falado, mas em Imperatriz, no Maranhão também rodamos hoje. Vamos rodar em mais locais, estamos ampliando, vamos pra cima do bolsonarismo. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, Apoie-se, para quem quiser ajudar com as ações do canal. Mas vamos falar agora sobre a estratégia do Fachin que deu errado. Por que deu errado? Por que será que deu errado? O que acontece é o seguinte, o Fachin, como eu falei no vídeo passado, o Fachin, ele anulou todos os processos contra o Lula, todas as decisões processuais, ou seja, decisões processuais no âmbito dos processos contra o Lula das varas de Curitiba, ou seja, da vara de Curitiba, a 13ª vara, que era o Sérgio Moro, depois a Gabriela Hart e depois o Bonar. Tudo anulado. Só que o Fachin não anulou o processo investigatório, ele não anulou a investigação. Então os processos do Lula têm de ir para Brasília agora, e inclusive vão ser 4 juízes diferentes em 2 varas diferentes em Brasília. Os processos do Lula estão sendo distribuídos nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, ainda não sabemos quem são os juízes. E aí, o Lula não é nem réu, eles vão ter que decidir se aceitam a denúncia contra o Lula. Só que, Fachin tem um problema. Fachin pensou, ele até colocou, ele deixou explícita na decisão dele, assim, não deixou dúvida para ninguém, margem. Falou, olha, por conta disso, os habeas corpus números tal e tal, que são a suspeição do Sérgio Moro e outros do Lula, não tem mais objeto, perdem a validade, não vão mais julgar que é a suspeição do Moro. Ou seja, se não tem o habeas corpus da suspeição do Moro, o Lula não pode ter acesso às mensagens da Operação Spoofing. Então a defesa do Lula não tem por que ficar protocolando. Essa outra parte está subentendida, ele não precisou escrever, porque a partir do momento que o habeas corpus perde objeto, todas as decisões naquele âmbito também perdem objeto. Então, o Lula não pode ficar mostrando a mensagem do Sérgio Moro, isso fica paralisado desde já acabou. Isso era o que Fachin pensou que aconteceria. Só que as mensagens já mostradas mostram que o Sérgio Moro, ele cometeu, entre os crimes que ele cometeu, estava o crime dele ser o chefe da investigação. Como o Fachin não anulou a investigação ainda está valendo. Se a investigação está valendo e o Sérgio Moro era o chefe dos investigadores e as mensagens já mostradas provam isso, a defesa do Lula pode entrar com habeas corpus dizendo, tem que reformar a decisão do Fachin. Primeiro, ou ele anula tudo, mas isso a defesa do Lula não vai fazer, mas vai entrar contra o habeas corpus dizendo que se julgue a suspeição do Moro porque foi ele quem coordenou a investigação e porque temos provas, além disso,
Foi o Moro quem determinou quebra de sigilo, foi o Moro quem determinou condução coercitiva, foi ele quem determinou tudo que foi feito contra o Lula. A quebra de sigilo, busca e apreensão, não sei o quê, que se apreendeu até o iPad do netinho do Lula que morreu depois e não devolveram o iPad dele, até ele morrer não devolveram o iPad dele. Tudo isso foi o Sérgio Moro. Então um processo investigado, a parte da investigação tem de ser anulada também. E se não foi anulada, e não foi, a suspeição do Moro ainda vale e tem que ser julgada. Então o STF vai bater no Sérgio Moro ainda e o Lula vai continuar tendo acesso a essas mensagens. Por quê? Porque a onda que está vindo contra o pessoal da Lava Jato é muito grande. Essa onda envolve o pessoal do Centrão, envolve toda a classe política. Não que eles estejam do lado do Lula ou do PT, não, mas porque eles não querem. E isso, quem diz isso não sou eu, Thiago, líder do governo Bolsonaro, falou isso aqui. Eu mostrei no canal 2 vezes, 2 vídeos, em ocasiões diferentes, com meses de diferença, em que o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que é um deputado do Centrão, aliado do Temer, que foi ministro da Saúde do Temer, e que foi imposto ao Bolsonaro como líder do governo dele, e ele falou, olha, a Lava Jato tirou o Lula da eleição, prendeu o Lula só para tirá-lo da eleição, mudou uma chavezinha na Constituição que a prisão era só na última instância e mudou para a segunda instância para poder prender o Lula e tirá-lo da eleição, depois mudou de novo, virou de novo a chave para poder soltar o Lula, porque já tinha cumprido a missão da prisão dele, que era tirá-lo da eleição, para que ele não ganhasse a eleição. Aí quem diz isso é o líder do governo Bolsonaro, que é quem foi o maior beneficiado com isso tudo, que foi o Bolsonaro. Não foi nem a Lava Jato, ó, onde está a Lava Jato hoje. O que a Lava Jato ganhou com isso tudo? Tá acabada e não foi ninguém mais, foi o Bolsonaro que ganhou isso. E o líder do governo diz isso. E fala, aí a parte contundente do discurso dele, quando ele fala, e não podemos deixar que isso aconteça nunca mais. E aí você vê os discursos do Gilmar Mendes e ele é contundente, ele fala, ó, vai ter que ter mudança na lei do Ministério Público, na lei geral da Procuradoria-Geral da República, são 2 leis. O Congresso vai ter que fazer mudanças nessa lei, fala um monte de outras coisas. E hoje, logo depois dessa decisão, o Arthur Lira, que é um baita de um antipetista golpista, que é líder do governo Bolsonaro, ou seja, ele não vai querer, não é líder do governo do Bolsonaro, mas presidente da Câmara dos Deputados com apoio, eleito com apoio maciço do Bolsonaro, assim explícito, com bilhões de emendas, o Arthur Lira falou, olha, a decisão do Fachin foi mais para salvar o Moro do que o Lula. Ele até fala como ele tem apoio do Bolsonaro e tudo mais. Ele até fala, olha, o Lula talvez mereça isso, mas o Moro não. O Moro não tem que ser salvo. Quer dizer, o próprio líder, o presidente da Câmara dos Deputados, ele fala, o Moro não vai ser salvo. O que vai vir chumbo grosso pro Moro, as investigações do STJ não vão parar, as investigações do TCU contra o Moro não vão parar, vão continuar e, ó, eu já vou dar o spoiler, vão acabar presos e agora o STF vai desfazer o que o Fachin está fazendo. Não desfazer a elegibilidade do Lula, desfazer a parte de que a suspeição do Moro não será votada. Vai ser votado, ou seja, o Lula está elegível e mesmo assim ainda vão votar a suspeição do Moro porque ele não podia nem sequer conduzir a investigação. Ele não só conduziu como juiz, mas conduziu em conluio com o Ministério Público como o chefe da investigação. Quer dizer, ó, a coisa vai ficar bem feia ainda para o Sérgio Moro e ainda veremos muitas mensagens da Vaza Jato do Lula que ele vai continuar atirando contra todo mundo. Os 3 patetas do TRF4 que se cuidem, que já a hora deles vai chegar. A Gabriela Hart vai ter mais bombas sobre ela, vai ter muito mais sobre o Dallagnol e sobre o Moro, e talvez o Fachin tenha feito isso para salvar a própria pele. O que será que tem mais sobre o Fachin? Porque até hoje o que a gente viu foi um ahau-hu, o Fachin é nosso. O que será? Comenta aí, o que você acha que tem contra o Fachin para ele estar com tanto medo? Vamos lembrar que esse habeas corpus do Lula, que o Fachin agora ele deu a vitória para o Lula, dizendo que, olha, a vara de Curitiba jamais poderia ter julgado o Lula. Eu venho falando isso aqui desde que o Plantão Brasil é Plantão Brasil. Antes da Vaza Jato eu já falava isso aqui, eu não morava nem... quem acompanha o canal sabe, eu morava na Espanha, mas antes de eu morar na Espanha eu já falava isso aqui no canal. Falava, olha, a vara de Curitiba não poderia julgar o Lula porque só estava julgando casos da Petrobras. Aí veio a primeira Vaza Jato e mostrou o quê? Que tanto o Dallagnol quanto o Moro, em conversas um com o outro, os dois sabiam, não tem nenhuma ligação desse caso com a Petrobras, vamos inventar alguma coisa. Por quê? Porque eles recorreram no STF e foi o STF, com voto do Fachin, lá atrás, 2016, quem disse? Não, esse processo tem que ir para Curitiba. Aí, ó, 4 anos depois, 5 anos depois, o Fachin vem e fala, não,
Não poderia mesmo estar em Curitiba. Esse habeas corpus do Lula é depois dos embargos de declaração, quer dizer, o processo já tramitou. Era a última da vez que o Lula podia recorrer quanto a isso, e o Fachin foi lá e falou, agora, depois de tudo isso, parece que é. Você acha que vai colar? Você acha que o senhor, a senhora que está assistindo, acha que os ministros do STF são otários? Mas não são. Mas não são nem um pouco. Enquanto o Fachin tá indo com as laranjas, eles já estão voltando com o suco e eu já tô aqui bebendo a mimosa e você aí comemora, pode se esbaldar que hoje foi vitória, hoje foi a Lava Jato tentando estender a bandeira branca. Sabe naqueles filmes em desenho animado que um personagem estende a bandeira branca, mas o outro ainda quer guerra e atira na bandeira branca? É isso que vai acontecer. A gente não vai ter dó. Não pode ter dó de fascista. E o que o Sérgio Moro, Dallagnol, a Lava Jato fez foi fascismo. Nem a ditadura militar perseguiu as pessoas. Claro, fez coisas horríveis, mas não teve esse processo penal longo, com a mídia batendo na pessoa, acabando com a imagem do Lula por 5 anos. Ninguém jamais fez isso na história do Brasil. E aí quem diz isso não sou eu, o New York Times diz. Esse é o maior escândalo judicial da história. Não vai ficar por isso mesmo. Fachin achou, não, vou acabar. Eu vou entregar o anel para não perder os dedos. Fachin nem sabe, já perdeu a mão, o braço inteiro. A casa vai cair. Vamos comemorar. Se você também está feliz, curte, compartilha, se inscreve no canal e lembre-se. Olha, eu falava aqui, eu fazia as análises, eu falava, vai dar certo no final. Calma, gente, a justiça demora. Quem acompanha o canal há muito tempo, sabe, eu falava sempre calma, muita calma. Demora, mas uma hora chega lá. Tinha gente que falava, não, o Lula nunca vai ser solto. Aí foi solto. Não, o STF nunca vai julgar a suspeição do Moro. Nunca vai. Agora a gente sabe, o STF não julgava a suspeição do Moro para o Lula poder bater no Sérgio Moro. É por isso que não julgava a suspeição do Moro. Porque se julgasse, o Lula não ia ter acesso às mensagens da Operação Spoofing. E não ia tornar público tudo isso que a gente sabe agora. Porque o Lula estaria elegível já, e a gente não saberia disso. Só como valeu esperar, valeu muito esperar. E, muito obrigado ao hacker Walter Delgatti Neto. Pense em alguém que fez um bem pro país, foi o Walter Delgatti Neto. E todo mundo que acompanha aqui o canal também fez, que vocês curtem, compartilham, os que são inscritos no canal, os que são membros, a gente vai e leva a verdade para as pessoas, para milhões de pessoas. Para quem não sabe, o Plantão Brasil tem 9, 10 milhões de visualizações por mês. Então milhões de pessoas, literalmente milhões, estão vendo os vídeos, fora os vídeos do WhatsApp, das outras do Instagram, do TikTok, também tem milhões de visualizações no TikTok. Então, vamos continuar indo para cima deles. Curte, se inscreve no canal, seja membro, vamos para cima. Falou!